Olá, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Yasmin Castro, sou professora de literatura aqui do Cursinho Solidário e hoje nós vamos falar de simbolismo e parnasianismo. Antes eu queria dar alguns avisos. Tem um link na descrição desse vídeo com o material que está disponível no Google Drive. Tem umas 2, 3 semanas já que eu coloquei lá disponibilizado para vocês também as listas obrigatórias que são cobradas nos vestibulares aqui de São Paulo, Unicamp e FUVEST. Então vocês podem ter acesso nesse link também. Aqui tem o meu e-mail, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês queiram falar diretamente comigo, ou vocês podem mandar também a dúvida no e-mail do cursinho, não tem problema, eu respondo tudo, ou deixar aqui na descrição mesmo, nos comentários mesmo desse vídeo que eu respondo também. Esse vídeo aqui estará salvo na playlist de literatura, então vocês podem ter acesso também a outras aulas que eu dei, se é a primeira vez que você chega aqui, se você nunca me viu, se você esqueceu alguma coisa. Eu sempre coloco a referência de qual foi o vídeo que eu fiz, que eu falei sobre aquele assunto, quando eu preciso falar disso. Mas se você só tá com curiosidade mesmo com os outros, vocês podem ter acesso lá também, tá bom? Vou ler um poema do Olavo Bilac, ele faz parte da coleção Via Láctea, é a Via Láctea 13, e enfim, é lindo. Ora, direis, ouvir estrelas, certo perdeste o senso. E eu vos direi, no entanto, que, para ouvi-las, muitas vezes desperto e abro as janelas, pálido de espanto. E conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea com um palho aberto cintila, e ao ouvir do sol saudoso em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversas com elas, que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido, capaz de ouvir as estrelas. Vou falar de contexto histórico, como eu sempre começo falando. Acontece que no simbolismo e no parnasianismo isso é um pouquinho mais complicado. Um pouquinho complicado não, mas a gente já falou disso. Por quê? Eu sempre falo pra vocês que as escolas literárias elas não são caixinhas, né? Então elas estão acontecendo e são coisas concomitantes, uma coisa leva a outra. Então a gente separa isso em momentos históricos, em pedacinhos, para fins didáticos. Mas na maioria das vezes as coisas estão acontecendo. Isso acontece com o simbolismo e com o parnasianismo. Porque essas duas correntes literárias, elas estão acontecendo ao mesmo tempo que a gente tem o romantismo, o final do romantismo, o realismo, o naturalismo, tudo que a gente está falando tem 3, 4 aulas já. Então eu não vou ficar me prendendo muito ao que estava acontecendo no Brasil ou no mundo nessa época, porque, enfim, são coisas que a gente já bateu, vocês podem voltar nessas aulas se vocês têm alguma dúvida ainda. Então eles vão existir no mesmo período e a gente vai falar disso em outros momentos. A gente já falou disso em outros momentos. Eu vou começar então puxando as características. Os primeiros traços do parnasianismo, eles nasceram em 1878 e em 1882, na chamada Batalha do Parnaso, que está descrito aqui. O que é isso? Alguns escritores românticos e escritores antirromânticos publicavam poemas no Diário do Rio de Janeiro, que é um jornal. Então, parece uma intriga meio nerd, né? Um negócio meio publicar poeminha, vou ficar brigando com você. E tinha até coisas que iam tanto quanto além, do tipo xingar um poeta e no outro jornal, publicar uma crítica, uma sátira. Mas é justamente esse momento de essa intriga estética mesmo, uma batalha estética. Mas, em contrapartida, alguns desses autores até fazem amizade com outros, então, enfim, é normal a gente discutir sobre que modo de poesia ou que escrita, que estilo é um estilo que faz mais sentido. Mas o importante aqui, então, é que os românticos eles estavam meio chatos, assim, no fim da escola. Então a gente tem esse debate, que tem até um trechinho de um ensaio muito bom do Péricles Ramos, que diz assim: o que imperava era o socialismo, o realismo, a poesia científica e algo novo, que já se tornava e não possuía ainda nome certo, mas herdaria em boa parte os despojos da luta das correntes anteriores contra o romantismo. Ou melhor, esse algo novo, a partir de certa altura, talvez 1888, passou a ser encarado às vezes como parnasianismo. Então a primeira característica forte que nós temos aqui é que é um movimento antirromântico. Mas já cansado, mano, a gente teve 3 gerações românticas, então chegou num ponto que tava meio chato já. E aí esses caras vêm pra retomar coisas que o romantismo tava combatendo. Começa na França, então, com esse manifesto, né, o Le Parnasse Contemporain, Recul de les Nouvelles.
e se consolidou com características bem definidas do parnasianismo naquela época. A primeira delas, então, como ficou muito conhecida, é o termo, a expressão arte pela arte. Então, os parnasianismos, eles tinham a ideia de que a poesia e a arte não tinha que se atrelar à luta, como era no romantismo, não tinha que estar ligada a questões nacionalistas, não tinha que estar colocando uma ideia, não tinha que estar vendendo uma tese, como era muito comum no naturalismo. Então, era fazer uma arte bonita, uma arte bela, uma arte bem desenvolvida. Então, eles sempre tinham essa noção de perfeição da arte, o que retoma muito o estilo clássico, né? Não sei se vocês lembram da aula que eu dei de classicismo, que tinha essa noção da perfeição do mundo sob o olhar do homem, e tudo calculado e tudo bem desenhado. Assim também, então, eles têm o conceito chamado de mot juste, no francês, que é essa precisão vocabular. Então, pode parecer um pouco paradoxal, porque quando a gente busca uma forma perfeita, uma forma ideal, a gente acaba tendo que desenhar muito bem, ficar enrolando às vezes na frase, usar várias figuras de linguagem, mas aqui seria no sentido de ter uma precisão de ideias. Acho, para mim, soa como um sofismo mesmo, né, da filosofia sofista. Tem uma aula sobre isso também aqui no cursinho, vou deixar disponível na descrição. Mas é mais uma noção sofística de exatidão da linguagem, uma retórica perfeita, para provar um ponto de que a perfeição ela tem que ser exaltada. E como último ponto de estrutura, as formas fixas. Muitos sonetos serão escritos nessa época, mas também algumas outras formas europeias, como o triolé, o rondó, o rondel. Tem uma aula minha também justamente sobre esses nomes, sobre esses números, uma aula sobre metrificação. Foi logo no comecinho, talvez a primeira aula que eu tenha dado, que eu falava sobre trovadorismo, e eu já passei um pouquinho de como faz contagem de sílaba poética e tudo mais. Mas eu falei que eu ia explicando pra vocês conforme o tempo ia passando. Naquela época eu falei só do como o nome, gente, do tipo de verso? Naquela época eu falei só da redondilha maior e redondilha menor. E agora a gente tem outros nomes. Então, o triolé é esse octassílabo, que é um poema feito com 8 sílabas poéticas. Já o rondó é um decassílabo, feito com 10 sílabas poéticas. Também chamado... Ah, não, é decassílabo mesmo. O rondé é um poema, um tipo de poema já, como o soneto, né? Que é um poema de 2 quartetos e uma quintilha. Que seriam duas estrofes de 4 versos e uma estrofe de 5 versos. Bom? Aqui, então, as características mais do conteúdo do parnasianismo. Nós temos a exclusão da sentimentalidade exagerada dos românticos. Então, eles vão um pouquinho contra aquela coisa romântica de estar sempre se expressando exageradamente. Eles excluem isso, eles começam a descrever coisas mais simples. A exaltação do mundo exterior. E a exaltação do mundo exterior, vou continuar. Justamente pelo olhar do homem também. A exaltação de figuras greco-latinas. Então tem essa volta, outra vez, das figuras clássicas. Materialismo e racionalismo. O que eu ia falar pra vocês antes é que eles têm muito essa... Eles são muito guiados pela crítica literária da época, que era a crítica do Machado de Assis, autor realista que a gente trabalhou tem umas 2 ou 3 semanas. E então, até o Machado publicou um livro no estilo parnasiano, são as ocidentais. E então você vê que essas coisas estão se misturando também. E sou um tanto arcade, né? Não sei se vocês lembram do que a gente falou do arcadismo, mas parece muito com o arcadismo. E o arcadismo vem nesse mesmo momento. A gente tem uma corrente extremamente forte, política, sentimental, que foi o barroco, aquele sentimento exagerado, e aí vem o arcadismo querendo combater isso. O parnasianismo vem com essa mesma ideia. A gente tem aquela exageração do romantismo, e essa vontade de se combater com o parnasianismo. Principais autores, então, como eu sempre digo pra vocês, não decorem essas coisas, mas escutem esses nomes e deixem os nomes soarem na sua cabeça. Alberto de Oliveira nasce em 1857, morre em 1937. Raimundo Correia nasce em 1859, morre em 1911. Vicente de Carvalho nasce em 1866 e morre em 1924. Olavo Bilac, 1865, 1918. E Francisca Júlia, 1861, 1920.
Quero falar um pouquinho de Olavo Bilac, importante. Ele é carioca e ele é um dos membros fundadores da Academia Brasileira de Letras. Para vocês verem novamente o que eu estava tentando dizer para vocês, que não era só de guerrinha que viviam esses autores. O Olavo Bilac ele vai fundar junto com outros grandes nomes de outros momentos. Ele vai, inclusive, fundar a Cadeira Gonçalves Dias, que é um romântico, por mais irônico que isso pareça. Ele é autor do Hino à Bandeira, que a gente nunca lembra, mas eu não sei vocês, mas eu cantei muito na minha infância. É isso, essa é a informação. Ele tem 13 livros publicados, 12 publicados em vida. Ele é considerado o maior nome do parnasianismo brasileiro e é o autor do poema que eu li pra vocês no começo. Enfim, queria ler esse poema dele que se chama Oração a Cibele. Deitado sobre a terra em cruz, levanto o rosto ao céu e as tuas mãos ferozes e esmoleres. Mata-me, abençoarei teu coração composto, ó mãe dos corações de todas as mulheres. Tu que me dás amor e dor, gosto e desgosto, glória e vergonha, tu que me afagas e feres, aniquila-me e doura e embala o meu rosto, meu sol posto, fonte, berço, mistério, Ísis, Pandora, Ceres. Que eu morra assim feliz de tudo de ti querendo, mal e bem, desespero e ideal, veneno e pomo, pecados e perdões, beijos puros e impuros. E os astros sobre mim caiam de ti chovendo, como os teus crimes e tuas mãos bênçãos, como a doçura e o travor de teus cachos maduros. Aqui então a gente tem algumas características importantes. A gente tem esse desenho da cena, né? Ele fala deitado sobre a terra, em cruz, levanta o rosto, é bem descritivo os detalhes do que estão acontecendo. O mundo ao redor está sendo bem descrito. Tem esses conceitos da mitologia greco-romana, né? A Cibele é considerada a mãe de todos os deuses na mitologia romana, ela é tida como a Gaia também na mitologia grega. A gente tem aqui, por isso que ele falou mãe de corações de todas as mulheres, seria tipo mãe de todos nós. Tem essas figuras aí, a Ísis, a Pandora, a Ceres, então são todas mulheres, musas, nomes na mitologia greco-romana. Outra coisa importante são a disposição das rimas, então nós vamos ter, não sei se vocês lembram quando eu falei disso pra vocês, mas então eu vou dar uma retomada. A gente tem as rimas aqui rimando em parelha, AB, AB. Então, rosto, que vai rimar com composto, esmoleres, que vai rimar com mulheres. De novo aqui, essa mesma disposição AB, AB. Então, vai rimar gosto, composto, desgosto, posto. Em esmoleres, mulheres, feres, seres. E aí os tercetos, que é CDE, CDE, querendo rimando com chovendo, pomo rimando com como, impuros rimando com maduros. E outra coisa importante que vai ser um soneto de versos alexandrinos, ou dodecassílabos. Então, quando a gente for contar as rimas poéticas, elas darão 12. Deitado sobre a terra em cruz, levanto o rosto. Não, de novo. Deitado sobre a terra em cruz, levanto. Ai, gente, difícil fazer isso. Deitado sobre a terra em cruz, levanto o rosto ao céu e às tuas mãos ferozes, esmoleres. Mata-me, abençoarei teu coração. Mata-me, abençoarei teu coração composto, ó mãe dos corações de todas as mulheres. Então todos eles têm 12, a gente vai ver isso em todo o poema. Francisca Júlia. Outra coisa sobre Olavo Bilac ainda. Eu vou deixar na descrição aqui uma análise de Profissão de Fé, que é um poema essencial para se entender o parnasianismo, que ele resume muito bem o que é o parnasianismo. É um poema que ele fala de como tratar o poema como se ele fosse uma joia preciosa. Tem uma análise muito boa que vai resumir esses ideais, e eu vou deixar de um professor da UFRJ, e vai ficar o link aqui na descrição para vocês matarem a curiosidade. Eu não vou falar sobre isso, vou deixar vocês descobrirem sozinhos, porque eu sou uma péssima professora. Vamos lá. Francisca Júlia, então, ela tá no rol das mulheres que
começa a inserir as figuras femininas no campo da literatura. Então, a gente falou, quando nós estamos falando de realismo, a gente falou da nossa primeira mulher, que foi a Júlia Lopes de Almeida. Raquel de Queiroz, nossa, viajei. Raquel de Queiroz foi a primeira mulher que a gente falou. Então, Francisca Júlia vai ser essa segunda figura tratada aqui. Então, ela tem essa importância como mulher mesmo, como pessoa. Mas, tirando isso, ela é muito boa. Então, é importante exaltar a figura dela também, porque ela fica meio perdida na literatura, né? Mas ela é uma figura excelente, de poemas excelentes. Ela vaga entre o simbolismo e o parnasianismo, então ela vai ser a pessoa que vai fazer a transição na nossa aula aqui, entre uma coisa e outra, porque são momentos bem diferentes. Momentos não, são estilos bem diferentes. A poesia dela é tida pela crítica como uma poesia de alta perfeição formal, se não a mais perfeita da época que ela escrevia. O primeiro livro publicado se chama Mármores, e eu acho um nome poderosíssimo para se falar de parnasianismo, porque é justamente a pedra que se usava para se fazerem as esculturas gregas, né? Então tem esse desenho, essa perfeição, tanto quanto tem a do Ouvires, da Profissão de Fé, do Olavo Bilac. São poemas descritivos, né? Cenas bem desenhadas, como a gente já viu, que é importante do parnasianismo, e tem essas referências greco-romanas. Aqui. Apesar de seu quantitativo de obra ser considerado pequeno, seu legado consegue dar conta de refletir não só sua contribuição para a evolução da trajetória literária e cultural do Brasil, mas também faz um convite à reflexão acerca das condições a que estava submetida a mulher nessa época, em decorrência da conjuntura social que alçava a figura feminina à condição de objeto da submissão. Diante dessa perspectiva, a obra de Francisca Júlia traz uma reflexão acerca da inserção e da participação da mulher no contexto da escrita literária. Vamos lá. Quero ler esse poema então, pra gente ver essas características, né, que eu disse pra vocês. Se chama Dança de Centauras. Patas dianteiras no ar, bocas livres dos freios, nuas, em grita, em luto, entrecruzando as lanças. Eilas, garbosas, vêm na evolução das danças, rudes, pompeando a luz da brancura dos seios. A noite escura fulgue o luar, gemem as franças, 1000 centauras a rir, em luta e tordeios, galopam livres, vão e vêm, os peitos cheios de ar, o cabelo solto ao léu das auras mansas. Empalidece o luar, a noite cai, madruga, a dança hípica para e logo atrou o espaço, o galope infernal das centauras em fuga. É que, longe, ao clarão do luar que empalidece, enorme acessa o olhar bravo do heróico braço, pendente a clava erguiva. Hércules aparece. É sensacional esse poema porque ela pega uma figura que é classicamente masculina na mitologia greco-romana e transforma em um símbolo de liberdade feminina, um sonho, que seriam as centauras. Centauro é essa figura de metade humano, metade cavalo. E Centauros na mitologia grega já é uma figura que é exaltada por sua sabedoria, por sua inteligência. Então ela faz essa dança, esse momento, esse encontro belíssimo entre mulheres livres, de seios livres, e que respiram um ar livre, cavalgando em seu próprio corpo. Refaz essa cena, né? Refaz esse imaginário. E aí ela já mostra o quanto que a figura masculina, ou no caso a figura autoritária masculina, que seria o Hércules, ele quebra essa lógica de liberdade. Então faz um recorte do tempo dela maravilhoso, além de ser um poema que você consegue ler com muita facilidade, porque tem essa beleza na forma, e é um soneto, então isso também já é uma dificuldade de se fazer. Enfim, gente, muito bom, foi uma descoberta pra mim também essa poeta, eu fiquei muito empolgada. Mas vamos ver também as características simbolistas da autora. Aqui tem um poema dela também, que é uma reza a Santa Teresa. Eu coloquei só o finalzinho dele aqui, que ele é bem longo, mas eu vou ler pra vocês. Reza de manso, implorando ao casto esposo a morte para repouso, para sossego, para descanso. Da alma e do corpo que se consomem num desânimo profundo ante as misérias do mundo, ante as misérias tão baixas do homem. Quanta tristeza, quanto desgosto mostra na alma aberta e franca, quando fica branca, as mãos erguidas, pálido o rosto pálido, as mãos erguidas, o olhar choroso e profundo.
parece estar num outro mundo, de outros mistérios e de outras vidas. Você vê que ela se insere na temática dos sentimentos relativos à alma humana. E isso vai ser muito simbolista, a gente vai tratar disso melhor daqui a pouquinho. Mas tem um teor místico, sobrenatural, e tem essa linguagem que articula com a sua consciência. Então você vai lendo e você vai entrando e ela vai repetindo, né? Tem uma hora que ela fala aqui, as mãos erguidas, pálido o rosto pálido, as mãos erguidas. Para você pegar esse sofrimento do eu lírico da pessoa que está rezando dessa cena. Apesar de ser uma cena descrita, é uma cena descrita de uma forma tão sentimental que você sente o eu lírico sentindo isso também. E aí tá todo mundo sentindo a mesma coisa, né? Passa da pessoa observada pro eu lírico, pra você, leitor, enfim. Pra você que tá escutando, no caso, eu lendo, enfim. É uma escritora bem versátil, então, e eu vou disponibilizar uma coletânea de poemas dela no Google Drive pra vocês matarem essa curiosidade tanto quanto eu matei. Características do simbolismo, então. O simbolismo é um movimento literário que também nasce na França com o prepulsor o Charles Baudelaire. É um movimento que, ao contrário do parnasianismo, retoma os românticos. E o Baudelaire ele é considerado o pai do modernismo, então o simbolismo é tido como um pré-modernismo, um momento antes. Porque eles que é pré, tá bom, gente? Vamos estudar sufixos aí. Prefixos. Errei. Boa, yes. O simbolismo, então, ele volta-se pro subjetivo, para os aspectos interiores da alma humana. Ele valoriza isso, valoriza o eu, o sentimento do eu, o sentimento do mundo. Tem muitas figuras de linguagem, justamente por isso, porque ele tenta transpassar o que o poeta está sentindo através do que o mundo fala. Mas também falam bastante de corpo físico e de sentidos, então eles vão exaltar muito como o homem percebe o mundo fisicamente. Como um abrigo do espírito, né? Como se esse homem... Até o físico deles tem esse teor psicológico. E o teor espiritual, que não se baseia só na fé cristã, mas tem esse sentimento de transcendência, ou seja, algo da alma humana que passa para além desse mundo. Não necessariamente falando sobre Deus, não necessariamente exaltando a figura cristã que a gente está habituado a ver ser exaltada, mas exaltando qualquer sentimento de que a gente tem uma conexão muito próxima, uma conexão direta com o aqui e o que está fora daqui, com algo que está além. Parece que dá um movimento um tanto antagônico, né, ao parnasianismo e saudosista, e é realmente saudosista ao movimento romântico. E aqui um poema que traduz um pouquinho o que seria esse teor transcendente, do Baudelaire, das Flores do Mal. Inclusive, se alguém quiser presentear a professora com o livro dele, da Martine Claret, a edição é belíssima, eu tô apaixonada desde que vi. Correspondências. A natureza é um templo vivo em que os pilares deixam filtrar não raro insólitos enredos. O homem o cruza em meio a um bosque de segredos, que ali o espreitam com seus olhos familiares. Como ecos longos que à distância se martizam numa vertiginosa e lúgubre unidade, tão vasta quanto a noite e quanto a claridade, os sons, as cores e os perfumes se harmonizam. Há aromas frescos como a carne dos infantes, doces como o oboé, verdes como a campina, e outros, já dissolutos, ricos e triunfantes, com a fluidez daquilo que jamais termina, com o almiscar, o incenso e as resinas do Oriente, que a glória exaltam nos sentidos e da mente. Principais autores aqui no Brasil, Cruz de Souza, 1863-1898, Alfonso de Guimarães, 1870-1921, e Augusto dos Anjos, 1884-1914. Aqui tem um poema belíssimo que vocês provavelmente já escutaram em algum momento, eu vou ler pra vocês, porque tem um ritmo muito bom. Quando o mar enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho que se perdeu, banhou-se toda em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. Num dos varios seu, na torre, pôs-se a cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. E como um anjo, prendeu as asas para voar. Queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Tem uma música do Emicida, e dentro dessa música, se chama Smile também,
Dentro dessa música tem uma declamação desse poema pela Fernanda Montenegro e eu fico até envergonhada de contar isso pra vocês depois, pra vocês não amar. Mas eu vou contar depois justamente pra vocês não terem que comparar minha declamação da Fernanda Montenegro, porque ela é perfeita. E vou deixar na descrição porque tem uma interpretação muito boa desse poema também. Ele insere o poema num contexto atual e de vivência do povo negro que é incrível. Então, é aquilo que eu tô sempre batendo na tecla pra vocês, da gente contextualizar as coisas de novo, a gente recontextualizar, ressignificar a literatura. Então eu vou deixar na descrição, escutem, entendam, tragam pro coração, esse álbum todo é maravilhoso. E, enfim, uma coisa que eu não falei pra vocês do simbolismo, que é muito importante, é a questão das reticências. Porque eles têm muitas pausas, muitas respirações, sabe? Então o poema ele não vai ser rápido, vai ser um tanto quanto musical, claro, mas tem essa pausa na forma, não vai ser uma forma perfeita como era no parnasianismo, vai ser uma forma que vai levar e vai te fazer entrar e vai tentar ficar até você tá tanto dentro daquilo que você se emociona com a história, você percebe o que tá passando o eu lírico e você respira com ele, você vai. Então, essa é uma característica, deu até formar catarse, sabe? Eles tentam formar catarse dentro do poema, que é muito legal, simbolistas. E aí, um último parêntese que eu gostaria de fazer com vocês é mais uma análise interpretativa mesmo, mas que eu acho que tem tudo a ver com o que eu digo de intertextualizar as coisas em linguagens e entender as coisas com lógicas diferentes. Eu tenho duas correntes da pintura do século XIX que eu deixei exposto em todos os slides. Então, se vocês voltarem um pouquinho, vai estar disponível também no Drive esses slides para vocês. Se vocês voltarem um pouquinho, vocês percebem como que mudou algumas coisas do impressionismo e algumas coisas do expressionismo. E o que seriam essas duas correntes? O impressionismo, ele é uma corrente que rompe com o realismo e as noções nacionalistas da pintura e tem telas ao ar livre, de cores que não se misturam, pinceladas rápidas, aquela pintura do momento. E o expressionismo seria essa oposição direta ao impressionismo, a representação da subjetividade, das paixões, do irracional, seria um pré-surrealismo. E então, não sei se vocês conseguiram pegar isso, tô passando bem por cima com vocês, mas esse sentimento de que a gente consegue comparar as correntes literárias com as correntes estéticas da pintura. Então, eu sinto, por exemplo, que o impressionismo ele relembra muito o parnasianismo, essa expressão de fora para dentro, do mundo, como ele nos afeta, e o expressionismo remonta ao simbolismo, ou seja, como que o eu se expressa para fora. Fica só uma ideia para vocês, só uma associação pra gente tentar usar isso como nosso macete hoje. Mas esse questionamento, né? Esse pensamento de como é que essas coisas se engajam, se elas realmente conseguem se engajar. Se vocês discordam de mim, me mandem mensagem também, se vocês acham que não tem nada a ver uma coisa com a outra, se vocês não sentem como é que essas coisas podem se associar. Enfim, a gente tá aqui pra debater, pra discutir, pra construir ideias juntos. Tá bom? Fiquemos assim então, um beijão pra vocês, até semana que vem.